Muitas pessoas deixam de investir no mercado cripto ou até mesmo muitas pessoas investem pouco capital em relação ao seu patrimônio dentro do mercado cripto porque ela tem muito medo da volatilidade. Então, essa pessoa acredita que se ela colocar 1% ou 5% do patrimônio dela, está ok porque ela consegue controlar essa volatilidade. Mas essa não é a melhor maneira de você aproveitar o mercado cripto. Inclusive, você pode estar 100% exposto dentro do mercado cripto desde que você diminua a volatilidade através da sua estratégia e não através de você ficar fora do mercado. Porque afinal de contas, meu caro, se você colocar apenas 1% do seu patrimônio dentro de cripto e você conseguir os resultados que você quer na multiplicação ao longo do ciclo, isso não vai fazer grandes diferenças para você em relação ao seu patrimônio. Afinal de contas, é apenas 1% que você investiu. Mas, se você utilizar uma estratégia adequada, você pode diminuir toda a volatilidade, todo o ponto negativo das criptos e colocar mais capital para dentro. E é sobre isso que eu vou falar com você na análise de hoje. Bom, Bitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois é que eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, na data de ontem eu expliquei para você que a maior parte das pessoas, elas não vão holdar o seu ativo ali durante uma década, por exemplo. A gente viu que as pessoas que compraram em 2019, no fundo dos $3.000, elas foram vendendo conforme o tempo foi passando e hoje, se a gente olhar para quanto de Bitcoin tem o seu custo lá nos $3.000, a gente vai ver que é uma relação bem baixa comparado com aquilo que foi comprado. Ou seja, foi comprado 1,7 milhões de Bitcoin e hoje a gente tem apenas 91 mil Bitcoins. A maior parte das pessoas, elas vão vendendo e eu quero que você veja que as maiores vendas, elas aconteceram aqui no topo do mercado. Esses são os players mais experientes. Se a gente volta lá para 2015, mesma coisa, essas pessoas venderam, significa que ninguém fica holdando esse ativo durante uma década. A maior parte dos players, que são os players profissionais, eles vão comprar e eles vão vender. Obviamente que a gente tem aqueles players que compram topo, né? Por exemplo, a galera no ciclo passado que comprou o Bitcoin nos $49 mil, acreditando que seria a maior oportunidade da vida deles, porque afinal de contas a gente tinha batido 68, a gente vê que essas pessoas elas vão se desfazendo ao longo do bear market. Quando a gente vê a FTX quebrando, por exemplo, a gente vê essas pessoas capitulando. Boa parte dessas pessoas venderam seus bitcoins. Eu quero que você entenda que sim, se você comprou o Bitcoin lá atrás, em 2016, obviamente você está no lucro. Se você comprou em 2019, obviamente você está no lucro. Mas é muito improvável que você tenha comprado Bitcoin lá atrás. E se você comprou o Bitcoin lá atrás e segurou até aqui, você sabe que entre 2018 e 2022 você teve dor no estômago. Você sabe que sempre o bear market ele te traz uma grande dor no estômago. E o porquê que isso acontece? Bom, se a gente for considerar ali uma compra de $1.000 em Bitcoin lá em 2015, olha só, e a gente simplesmente holdar esse Bitcoin até hoje, esse seria o resultado do nosso patrimônio. Investindo $1.000 lá atrás em 2015, hoje nós teríamos exatamente $289 mil. Um excelente resultado, isso aqui muda a vida de muitas pessoas. Só que eu quero que você entenda que de 2015 até 2017, essa pessoa que investiu $1.000, ela chegou a ter $60. E aí a gente teve 2017 batendo um topo cíclico ali, nós recuamos, ela viu aqueles 60 mil voltando para $11 mil. Pensa só como que é o sentimento da pessoa, pensa como que é a emoção, como que a pessoa ela fica frustrada nesse período. Sabendo que ela investiu $1.000, aquilo se transformou em $60 mil e do nada ela vê apenas $11 mil. Meu caro, você pode ter certeza que isso daqui acaba com o emocional de qualquer pessoa. É aquele sentimento de estou rico, estou pobre, é aquele sentimento de eu dei uma tacada perfeita, mas eu não soube aproveitar. Afinal de contas, quando ela está vivenciando o bear market, ela não sabe como que será o próximo bull market. Mas vamos falar que essa pessoa ela foi resiliente o suficiente para continuar holdando um ativo, beleza. Ela viu saindo os $11 mil ali e indo para $180 mil, muito mais patrimônio do que ela tinha no topo de 2017. Só que se ela continuou holdando simplesmente sem vender, sem se desfazer das suas posições, no final de 2022, essa pessoa ela tinha
$53.000. Isso significa que ela passou de 2017 até 2022 para ela estar simplesmente no 0 a 0. Aqui o emocional dela vai bater muito forte. Ela vai pensar: poxa vida, eu não tive a oportunidade, eu não quis realizar, né? Eu tive, na verdade, a oportunidade de realizar em 2017. Eu não realizei e essa parada voltou na mesma região. Olha só, eu tinha $200.000 e agora eu tenho $50.000 novamente. Olha só. O jogo dos investimentos eles não está relacionado a essa teoria mágica de compra 0,1 Bitcoin e holda durante 10 anos que tudo estará certo e resolvido na sua vida. Aqui você só está enxergando a linha de partida e a linha de chegada. Só que você não está visualizando como que vai ser o caminho, você não está visualizando as ladeiras, as curvas, os buracos, o chão que não está sendo a favor dessa sua corrida, dessa sua jornada. E durante esse processo você vai tender várias e várias vezes a desistir. Olha só, isso daqui é um comportamento do ser humano. Você já entrou na academia? Você já se matriculou na academia? Quando você se matricula, seu ponto de partida, você tem aquele seu objetivo que é a sua linha final. Você já viu como que é esse processo até você chegar nesse resultado? Você já fez uma faculdade, fez a sua inscrição ali, sabe que vai levar 5 anos para você pegar o seu diploma? Você lembra como que foi o seu sentimento no 3º ano, no 4º ano? Quando você tenta um estágio e você não consegue? Você já tentou emagrecer e você tinha um objetivo e a jornada você vê que ela é mais longa, mais dolorosa? Bom, avalia toda a sua vida, veja o fato de você ir para uma academia, de você tentar emagrecer, de você tentar qualquer objetivo, você consegue visualizar que a jornada ela é dura. E quando você fala dos investimentos, a jornada ela vai ser da mesma maneira. Então cair na ilusão que você vai simplesmente comprar e conseguir holdar durante 10 anos é uma falácia. Porque isso não vai acontecer, você vai ter muitos obstáculos ao longo desse caminho. E esses obstáculos são essas quedas aqui, ver o seu patrimônio voltando, tudo aquilo que você conquistou. Poxa, passar ali 5 anos e você ver voltando no mesmo patrimônio que você tinha em 2017... é muito terrível para qualquer ser humano. Beleza, essa pessoa ela conseguiu superar tudo isso e ela conseguiu holdar desde lá até aqui. Bom, hoje essa pessoa ela teria $290.000, um resultado incrível, transformou a vida dessa pessoa. Afinal de contas, ela investiu $1.000, hoje ela tem quase $300.000, sendo que ela chegou a ter uma máxima ali de quase $400.000. Nós estamos falando aí de R$2 milhões. Bom, isso daqui seria se a pessoa ela tivesse holdado. Agora, olha só, imagina se você apenas se desfaz do ativo nos piores momentos do Bitcoin. Esse seria o seu resultado. Comparando a mesma entrada, $1.000 ali, simplesmente você surfando as movimentações de alta, não conseguindo vender no preço mais caro, mas entendendo que vinha um bear market pela frente, surfando movimentações de alta, não vendendo no preço mais caro, mas entendia que poderia acontecer um crash ali pela frente, que foi o Corona Crash, não conseguindo vender no preço mais caro, mas protegendo seu patrimônio durante um bear market. Bom, se você tivesse feito isso, se a gente comparasse essas duas pessoas, o cara que holdou o tempo inteiro e o cara que vendeu, esse seria a diferença do patrimônio dessas pessoas. A pessoa que vendeu, se desfez, não no preço mais caro, apenas se protegendo de cenários de alto risco, hoje ela teria $1 milhão. Enquanto a outra pessoa que holdou, ela teria $290.000. E aqui tem uma grande diferença. E essa grande diferença, ela não está no resultado. Ela está na tranquilidade, na paz mental que essa pessoa que preservou seu patrimônio durante as quedas, ela teve. Ela não teve que se preocupar com os bear markets, ela não teve que ficar pensando, poxa, há 5 anos atrás eu tinha o mesmo patrimônio. Ela não viu essa cena do tô rico, tô pobre. Não, pelo contrário, ela viu um tô rico, tô mais rico, tô mais rico, tô mais rico. E a jornada dela acaba sendo muito mais prazerosa. Porque quando a gente olha para essa pessoa que ela simplesmente se desfez do ativo nos piores momentos, ela está em paz mental, ela está com conforto emocional. Olha só, investir tem que ser algo prazeroso e não algo estressante.
Infelizmente, muitas pessoas elas se estressam porque elas perdem dinheiro e qualquer ser humano que perder dinheiro, ele vai ficar estressado, ele vai ficar fora do seu ponto de controle. Se você já comprou o ativo e foi dormir no dia seguinte, abriu seu celular, viu o TradingView, queda de 10%, como que foi o seu dia? Você consegue lembrar de como que foi esse dia? Foi estressante, foi chato, foi ansiedade pura, você olhando toda hora para aquele TradingView, esperando que o preço voltasse no seu custo de entrada para você se sentir confortável. Você se sentia um lixo quando você via o seu dinheiro se desvalorizando. Eu sei muito bem como você se sentiu, eu também me senti assim lá no começo. Só que eu quero que você entenda que se você vender, essa jornada ela pode ser muito mais prazerosa. Ah, Gui, mas é impossível a gente vender em todo o topo de mercado. Aquelas pessoas que não sabem vender, elas vão falar isso para você. Mas não é impossível. Olha só, todas essas regiões aqui de preservação patrimonial da linha laranja são exatamente essas barras vermelhas que você está vendo aqui nesse gráfico. São as piores regiões do Bitcoin. As regiões onde a gente tem menor demanda, maior distribuição, ausência de grandes players, supply muito elevado na mão de players novatos. Essas são as regiões mais críticas do Bitcoin. Os bear markets todos estão marcados dentro dessa região. O Corona Crash está marcado dentro dessa região. A queda que nós tivemos em 2019 está marcado dentro dessa região. A queda que nós estamos tendo recentemente está marcada dentro dessa região vermelha, desde os 115 mil dólares. Então, não venha falar que não dá para a gente vender, porque simplesmente é impossível a gente prever o fundo e a gente prever o topo. Olha só, se você não consegue fazer isso, não fale que é impossível, só é impossível até que aquilo seja feito. E tá aqui na sua frente um indicador que mostra todas as regiões de alto risco do Bitcoin. E não, isso daqui não é um indicador teórico meu, inclusive FVL significa View from Lake, ou seja, um dos meus principais indicadores que me pode proporcionar uma vista para o lago, que é um grande sonho que eu tenho de família, ter uma casa de frente para um lago, sem muitos vizinhos, sem nada, sabe? Então, View from Lake, porque eu utilizo esse indicador há muito tempo para poder tomar as minhas decisões de compra e de venda. E olha só, se a gente olhar para esse gráfico laranja aqui, ele mostra um padrão de multiplicação, preservação, multiplicação, preservação, multiplicação, preservação. Eu quero que você compare esse gráfico laranja exatamente com o patrimônio da carteira rumo ao milhão. O patrimônio da carteira rumo ao milhão, ele segue essa mesma lógica, multiplicação, preservação, multiplicação, preservação, multiplicação, preservação. A única diferença que tem entre o patrimônio da carteira rumo ao milhão e esse gráfico aqui é que eu não fico 100% vendido quando ele está lateral, ou seja, quando nós estamos em zona de alto risco, essas regiões vermelhas, eu não fico 100% fora do mercado, sem fazer nada, esperando com que o indicador ele saia das regiões vermelhas. Não. Eu vou masterizar através do meu conhecimento, ou seja, vou aproveitar as regiões vermelhas para eu poder tradar os ativos, comprar e vender no curto prazo, me expor em outros setores que não estão tão relacionados com cripto e que estão performando bem, por exemplo, ao longo de um período de incerteza no Bitcoin. Então, a gente pode fazer com que o nosso patrimônio ele ainda continue multiplicando muito mais, porque se a gente olhar para esse indicador aqui, estamos em região vermelha desde agosto de 2025. Se a gente olhar para o patrimônio da carteira rumo ao milhão, desde agosto de 2025, nós estamos falando que a gente ainda continuou multiplicando o nosso patrimônio, porque a gente ainda está tradando os ativos. Então, sim, quem segurou o ativo desde lá de trás até agora tem um excelente resultado. Só que eu quero que você saiba que são poucas pessoas que seguraram, porque a maioria ela já entendeu esse jogo de comprar e vender. E a maioria não são a maioria dos investidores, tá? Nós estamos falando apenas daqueles 5% que entenderam como que funciona o jogo do mercado cripto e que estão aqui para multiplicar dinheiro e não para acumular satoshis. Aonde a pessoa sabe que se ela comprar e vender, não no preço mais barato nem no preço mais caro, mas em região de fundo, capitulação cíclica e euforia, região de topo, ela vai estar muito mais no lucro ao longo desse processo. E contra dados, não há argumentos, simplesmente assim. É muito mais viável a gente comprar e vender, porque a gente tem um resultado melhor e uma paz emocional, uma paz mental ao longo desse caminho.
Eu sei que muitas pessoas querem fazer o DCA infinito, eu sei que muitas pessoas acreditam na alta infinita, que muitas pessoas acreditam que caiu, comprou. Boa parte dessas pessoas, elas não têm grandes dinheiros investido dentro do mercado cripto. Porque se ela tivesse, ela não aceitaria uma queda de 20, 30, 50, 70% no patrimônio dela. Outras dessas pessoas estão simplesmente iludidas, acreditando que ela vai simplesmente ter grandes resultados dessa maneira. E no final, ela vai passar uns 5, 10 anos e vai ver que não foram grandes resultados assim. Ou você tem dinheiro infinito. Uma dessas opções pode se encaixar para você e continue fazendo aquilo que você está fazendo. Agora, se você é uma pessoa comum, como eu, que tem um patrimônio limitado, que respeita esse patrimônio, que está buscando enriquecer de uma maneira sólida, aí você vai ter que comprar e vender ao longo dessa jornada, beleza? Bom, quando a gente olha para o Bitcoin, estamos tendo movimentações de alta aí no curto prazo. Lembrando, nós estamos em uma região de alto risco para o Bitcoin, ou seja, dentro dessa região de alto risco, nós vamos procurar por tradear o ativo. Ontem, dentro da carteira Rumo ao Milhão, nós fizemos uma entrada no Bitcoin em 87.500. Só para mostrar a cobra morta para todo mundo, 87.500, a gente abrindo mais uma operação de trade, colocando ali 20% da nossa carteira, a gente ainda tem 50% da carteira em caixa, ou seja, nós já estamos no lucro nessa posição. Só que a gente está tradando os ativos, a gente está comprando e vendendo no curto prazo. Lembre-se, recentemente dentro da carteira Rumo ao Milhão, a gente comprou nos 84 e nós vendemos nos 90 mil dólares para que a gente pudesse recomprar nos 87 mil dólares para que a gente vá buscar por uma próxima venda em breve. Por que nós vamos buscar por uma próxima venda em breve? Bom, estamos na linha verde, região de preço caro. Olha o histórico dos últimos 6 meses e veja onde foram as regiões de formação de topo, exatamente nas linha verde aqui em cima. Aqui a gente pode construir uma divergência antes do preço começar a cair, na verdade. A gente vai ter que unir essa informação junto com um price action. Ainda não tem sinais de reversão, ainda não tem rejeições, a gente tem espaço para poder subir um pouco mais, a gente tem os 95 mil dólares, que é a média de 200 períodos no gráfico de 4 horas, a gente tem os 100 mil dólares, que vai ser a maior resistência desse bear market que nós estamos vivenciando, ou seja, a gente pode sim subir, mas o fato é que nós já vamos procurar por vendas. Caso a gente tenha pullbacks saudáveis acontecendo, e esse pullback a gente vai identificar em gráficos intradiários, por exemplo, como 15 minutos, a gente pode sim fazer novas entradas, porque a gente vai ter um pullback. Mas, desde o momento que a gente tomou a nossa decisão de entrada, o ativo ele ainda não entregou nenhum pullback. Inclusive, se a gente olhar para gráfico de 15 minutos, nós estamos vendo divergência dentro do RSI e uma zona de resistência. Então pode ser que sim, a gente veja recusa acontecendo aqui, o preço entregando um pullback antes da gente ir buscar esses patamares de resistência mais acima. Mas o fato é que na região que nós estamos agora, a gente já deve começar a olhar e planejar as nossas vendas. E o porquê que nós estamos fazendo isso? Porque nós estamos em um cenário de alto risco para o Bitcoin. Nós estamos em um bear market, ou seja, uma fase onde os ursos ele domina. Não estou falando que a gente vai passar 8, 10 meses, e eu nem quero saber quantos meses nós iremos passar em bear market. O fato é que a tendência ela é de baixa. Se a tendência é de baixa, a gente simplesmente respeita ela e vamos surfar os rallies. Quando o rally ele mostrar exaustão, opa, vendemos e estamos fora. E assim a gente segue aumentando o nosso patrimônio. Olha para o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Entenda que nós estamos buscando um novo all-time high dentro do patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Enquanto a gente está vendo o Bitcoin tendo uma queda aí nos últimos meses, olha só, se a gente for avaliar a queda que nós estamos tendo, estamos 26% abaixo do nosso all-time high, tivemos um drawdown de 35%, e o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão continua subindo. Por quê? Nós estamos gerenciando risco, estamos em região vermelha, estamos utilizando esse indicador para tradear os ativos. Quando a gente olha para o sentimento dos investidores, continuamos em sentimentos negativos. Não é bom a gente ficar muito tempo dentro de sentimentos negativos, porque a gente pode aumentar ainda mais o nosso período de bear market profundo. E aí, quando a gente olha para esse sentimento, a gente vê que o varejo que compra através do ETF está bem pessimista. Aqui nós estamos vendo as barras semanais. Se a gente olhar para as últimas semanas aqui, a gente está vendo que os ETFs estão vendendo de uma maneira
bem expressiva e não há muitas compras acontecendo. Se a gente for olhar para o consolidado mensal aqui, a gente vai ver que foi o pior mês que nós tivemos para os ETFs, que foi exatamente novembro, o maior volume de venda. Isso porque o sentimento ele está negativo, as pessoas não querem investir nesse momento. Além disso, quando a gente olha para os principais investidores do Bitcoin, esses investidores estão se desfazendo das suas posições. E aqui, se a gente olha e vê que todo mundo está com cookie na mão, se as pessoas estão vendendo, distribuindo, se não tem interesse em compra, a gente sabe que o que rege qualquer ativo, o preço de qualquer ativo, é a lei da oferta e da demanda. Se a gente tem maior oferta em circulação e menos demanda, ou seja, se a gente tem mais pessoas vendendo, realizando e menos pessoas querendo acumular, segurar o ativo, a gente só pode ir com o preço para baixo. E quando a gente está em um cenário como esse, tudo que nós devemos fazer é tradar os ativos. Se a tendência ela reverter, se as pessoas voltarem a comprar, se a demanda surgir nas próximas semanas, ótimo, a gente analisa o gráfico todos os dias da semana, a gente vai identificar essa região, a gente tira o chapéu de trader e a gente põe o chapéu de investidor mais uma vez e fica rodando o ativo durante um período maior. Mas no cenário que nós estamos, não tem como você acreditar que a alta ela vai voltar e vai ser infinita. Olha só, tem muita gente presa no Bitcoin lá nos 120 mil dólares, tem muita gente presa nos 108 mil dólares. E você sabe o que essas pessoas estão esperando? O Bitcoin voltar nos 108 mil dólares para elas poderem fazer a sua venda. Essas pessoas elas não quiseram vender a primeira vez que nós chegamos nos 108 mil dólares, só que agora elas querem vender. Sabe por que elas querem vender? Porque elas estão com o cookie na mão, acreditando que sim, o bear market pode ter iniciado, acreditando que sim, os 125 mil dólares pode ter sido a máxima histórica. Essas são as famosas zonas dos arrependidos. As quedas que nós tivemos dos 125 até os 80 mil dólares abriu muito espaço e muita margem para a gente construir um pivô de baixa dentro de escalas semanais. E aqui é onde aquelas pessoas que aguardam um pivô de baixa, elas vão sair mais uma vez atrasadas do mercado, beleza? Bom, um ativo que a gente deve olhar atentamente é para o ouro. E sim, todo mundo deve ter esse ativo na sua carteira, porque através de cripto a gente pode comprar ouro com Pax Gold, com Shao, a gente pode comprar esse ativo e simplesmente aproveitar essa linda tendência de alta que nós estamos tendo. A carteira Rumo ao Milhão vem acumulando ouro há bastante tempo. Voltamos na média de 200 períodos, acumulamos mais ouro e a gente comprou e comprou mais ouro. Estou querendo comprar novas posições em ouro, mas só comprarei se nós tivermos um pullback. Felizmente ou infelizmente, a gente está rompendo o triângulo simétrico. Isso daqui pode abrir margem para que a gente tenha a nossa próxima pernada do ouro e eu não consiga acumular mais esse ativo dentro da carteira Rumo ao Milhão, mas está tudo bem. Não precisamos ser gananciosos o suficiente para ter 100% de exposição alavancado em 3 vezes para que a gente pegue a porrada perfeita e que a gente enriqueça na próxima semana. Não, esse não é o meu objetivo dentro da carteira Rumo ao Milhão. A carteira Rumo ao Milhão é uma carteira onde eu utilizo uma estratégia sólida. Eu estou construindo um castelo de pedra e não um castelo de areia, onde leva mais tempo, dá mais trabalho e vai muito mais esforço para construir um castelo de pedra do que um castelo de areia. Mas na primeira chuva que acontece, a gente sabe qual castelo que vai ficar de pé. E como a carteira Rumo ao Milhão é um projeto onde eu abri para todo mundo, mostrando como que a gente faz para sair do zero e chegar no nosso primeiro milhão, através de uma técnica que me entregaram múltiplos milhões, que é faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro também, eu preciso utilizar estratégias sólidas lá dentro. E se você quiser copiar e colar todas as estratégias, todas as decisões de compra e de venda, ou melhor, se você quiser que eu tome as decisões de compra e de venda e você só copia e cola, dessa maneira você terá os mesmos resultados que eu, Gui Teles. Não são resultados de 20 vezes de multiplicação em questão de 2 anos. Não é nada disso. Pode ser que você leve alguns anos para chegar nesse milhão, mas uma coisa eu te garanto, se você seguir a carteira Rumo ao Milhão passo a passo, day by day, hoje você já teria 250 mil saindo do zero, ou seja, fazendo seus aportes, fazendo suas multiplicações e suas preservações. A gente ainda tem uma jornada para chegar nesse milhão, você pode ver toda essa jornada daqui para frente. Olha só, o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão é esse daqui. Eu quero que você entenda e observe que nós estamos caminhando rumo
ao nosso milhão. Se você quiser estar junto comigo, copiando todas as decisões de compra e de venda, como a decisão da data de ontem de comprar Bitcoin nos $87.000, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página. Nessa página eu te expliquei que é a carteira rumo ao milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira rumo ao milhão faz sentido para você ou não. Afinal de contas, se você está buscando uma lista de 10 bons ativos criptos para você ficar milionário nos próximos 12 meses, cara, nem entra na carteira rumo ao milhão. Tá buscando altcoin? Nem entra na carteira rumo ao milhão. Quer rodar o Bitcoin para os próximos 10 anos? Nem entra na carteira rumo ao milhão. A carteira rumo ao milhão é para as pessoas que estão buscando uma carteira dinâmica que compra e vende os ativos, que se proteja nos piores momentos do Bitcoin. Uma carteira que ela seja essa linha laranja e não a linha azul. Se você está buscando a linha laranja, eu posso te ajudar nessa jornada. E eu posso fazer isso dentro da carteira rumo ao milhão. Aqui abaixo nessa página eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda. Fechei as notificações na tela do seu celular. Mas você pode acessar o app, você vai ver as decisões, você vai ver todas as minhas movimentações de maneira transparente, pontos de entrada, pontos de saída, estratégia de stop, gain, loss, estratégia de stop 0 a 0, você vai ver tudo ali na prática, exatamente naquele momento que eu estou executando, para que você possa executar isso junto comigo. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes dentro da carteira rumo ao milhão, e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento, e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Bom, um fato é que nós estamos vendo uma movimentação de alta dentro do Bitcoin. Diante disso, a gente pode buscar por novas exposições caso a gente tenha um pullback saudável. Caso não tenha pullback saudável, a gente vai precisar fazer realizações das posições que foram abertas na data de ontem. Se você quiser estar junto comigo e jogar o jogo comprando e vendendo ao longo do bear market, você sabe aonde encontrar as minhas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!